Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu me dei um desafio. E o desafio é eu tentar fazer uma make que com certeza eu me casaria com ela. Tipo, é meio loucura porque vocês, como eu postei, eu acho que tem uns 2 dias, de todas as makes que eu tenho, todos os produtos, né, que eu tenho. E é bem pouco, se você ver, a maioria é coisa barata. E já se inscreve aí se você gosta desse tipo de desafio. E vai ser narrado, tá, gente? Não se assustem. Comecei dando uma limpeza na minha sobrancelha, né? E aí eu passei um hidratante de rosto, espalhei com a mão mesmo. Passei o primer também, né? E espalhei também com a mão. Zero problema pra mim espalhar esses hidratantes com a mão. Não tenho problema com isso. Passei o primer, que dizem que é pra fechar os poros, mas eu não vejo muita diferença não. Às vezes eu prefiro nem passar. Mas como aí a gente tava tentando fazer um negócio muito legal, então eu passei. Espalhei muito bem nas regiões que eu acho que eu tenho mais poros, né? Que é aí no nariz. Nessa parte eu comecei a passar o lápis. Dizem que o lápis não é muito bom pra sobrancelha, mas eu não sei. Dizem que faz a sobrancelha ficar mais rala e com falhado, mas eu não vejo diferença não. Porque minha sobrancelha já era assim antes de eu começar a fazer os vídeos de maquiagem. Porque eu nunca usei lápis na sobrancelha. Só depois que eu comecei a fazer vídeo, mesmo que às vezes eu queria a sobrancelha mais marcada. Mas às vezes eu nem prefiro, entendeu? Às vezes só delimitando ela com corretivo já dá certo. Já fica bem bonito. Mas só não fica aquele uop, cheguei, eu acho. Penteei bem nessa parte também, porque é pra esfumar o lápis, pra não ficar concentrado aquele lápis ali, ficar na tora que é lápis, entendeu? E eu acho que eu penteei igual a minha cara, mas tudo bem. E aí eu comecei delimitando com corretivo. Comecei delimitando com corretivo. E pra espalhar é missão, você tem que pegar uma esponjinha retinha mesmo, porque senão fica mais difícil. E aí eu vou nas bordinhas assim, às vezes até arrastando um pouquinho do produto mesmo pra poder tirar um pouquinho. Às vezes parece que fica meio torto e tal, aí eu volto pra consertar, mas nenhuma parte do corpo é igual a outra, mesmo a sobrancelha que não vai ser diferente. Eu mexo um pouco, mas, tipo assim, às vezes você tem que parar de mexer, porque quanto mais você mexe, mais você estraga. É isso que eu faço, às vezes, com minha sobrancelha, quando eu mesmo tento fazer ela. Nessa parte, eu comecei a tampar com corretivo, tampar as manchinhas e tal. Como a minha intenção era fazer uma make muito elaborada, aí eu inventei de tampar as manchinhas. Mas nenhuma outra make eu fiz isso não, de tampar as manchinhas. Porque eu acho que também não me incomoda essas manchinhas não. Esse passarinho gosta de cantar quando eu tô gravando, entendeu? Quando eu tô gravando é a hora dele começar a cantar. Vocês viram que eu fiz aquela bordinha ali embaixo do olho de corretivo, porque eu não gosto muito que essa base chegue no olho, que às vezes, que antes ardia muito quando ela chegava no olho, entendeu? E aí eu fiz isso pra fazer tipo uma barreira mesmo. E aí eu passei essa base, mas eu acho que ela não faz mais isso não, acho que eu acostumei. Mas isso foi logo no início que acontecia isso. Aí meu olho ficava muito irritado. Até fica irritado hoje ainda, mas ele ardia muito, que às vezes, quando eu fazia make antes de dormir, não dava nem pra dormir direito. Aí eu acostumei, eu acho. Que aí eu passei aí, esqueci desse detalhe e passei aí. Sonceira minha, mas se eu não me engano, eu acho que no final do vídeo meu olho já tava irritado. E agora sim eu comecei com o corretivo mesmo, que vai dar aquela iluminada. Eu faço esse triângulo aí. Eu aprendi esse triângulo e eu acho que ele dá certo ainda. Tem gente que fala que é do passado, mas eu acho que dá certo. E aí eu faço ele. Eu fiz, né?
espalhei com a esponjinha. E agora eu comecei com o contorno. Eu usei esse contorno aí, que no caso ele é uma base mais escura que eu. E ele fica bem amarelado, mas eu vejo muito as maquiadoras de noiva usando esse amareladinho assim. Aí eu achei que talvez poderia ficar legal aí nessa make também. E aí eu usei lá em cima, só no nariz, que não tem como fazer o contorno do nariz com ele, porque ele é muito claro, eu acho que não fica muito bom, e ele fica amarelado, né, um pouquinho amarelado, então, colocar ele no nariz eu acho que não ia dar bom, mas aí eu fui lá e espalhei ele bem, e o contorno no nariz eu fiz com o bastãozinho da Shein, um que aparece praticamente em todos os vídeos, e passei o corretivo no meio, esfumei, e ele ficou assim, e aí eu comecei o blush, né? Que eu não tenho blush em creme. E aí eu usei um batom velho meu, que serve muito pra blush. Fica bem legal mesmo. E antes eu achava que não dava diferença na make, mas dá muita diferença na make. Pra mim, não tem fazendo essa observação, porque antes eu só usava um em pó mesmo. Mas dá muita diferença. E aí eu comecei selando essas partes aí, que é a parte de baixo do olho, né? E às vezes eu deixo isso daí embaixo do olho pra depois retirar, porque aí ajuda no caso caia sombra, alguma coisa, depois só retira, que fica bom. Mas se for rímel já é um pouco mais difícil, que aí você tem que tirar um pouquinho e fazer de novo, né? Aí é mais difícil, mas isso daí ajuda muito, esse truquezinho aí de deixar o pó embaixo na hora de você usar a sombra. Mas aí eu fui passando, né? Como vocês viram, passei todas as partes, até um pouquinho no pescoço. E para retirar esse pó, eu passei o pincel no pó compacto da minha cor e fui retirando. E agora eu comecei a sombra. Comecei com o rosa claro, fazendo essa marcação aí, meio arredondada. Fiz a mesma marcação do outro lado. Eu gosto de ir fazendo de um lado e fazendo do outro, porque às vezes eu me perco nas cores. Fiz a mesma marcação do outro lado, né? Com rosinha claro. E agora eu comecei a esfumar um marronzinho ao redor dessa marcação que eu fiz, essa marcação do rosa claro na bordinha, e fui esfumando. E aí eu fui para o outro lado e fiz a mesma coisa. Esfumei as bordinhas do rosa claro. Passei um rosa escuro na mesma marcação que eu passei o rosa claro no início. E aí eu passei o rosa escuro, né? Vim com o pincel limpinho e fui esfumando para tirar as marcações. E por fim, passei esse branquinho cintilante aí na pontinha, na frente, né, do canto interno pro canto externo. É importante, gente, que vocês venham com o pincel limpo e esfume bem essa transição de cor, entendeu? Pra poder não ficar uma marcação, tipo, bem marcado, entendeu? E foi isso que eu fiz. Peguei esse daí, que era outro pincel, que não estava sujo,
e fui tirando essa marcação. Vai ficar muito bom o acabamento da sua make. E agora eu fiz um delineado, depois da sombra pronta, fiz um delineado, né? Passei um lápis marrom embaixo, na linha d'água. Eu não sei porque eu escolhi marrom, mas eu escolhi marrom e eu passei o marrom. Depois de passar todo o lápis bonitinho, né? Depois de passar de um lado, passei do outro e tal. Quando eu fui passar o rímel, eu acabei sujando embaixo, na minha bochecha assim embaixo. E aí eu fui lá, tirei a parte, né? Depois eu passei uma base e passei um pouco de pó por cima, passei um pozinho e ficou tudo bem. E esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu acho que essa make eu me casaria com ela realmente, mas eu daria um jeito melhor no meu cabelo, eu faria alguma outra coisa. Mas o que vocês acharam? Me conta aí. Um beijo!